uma, uma presença tão ilustre, né? A gente tem que abusar, né? Doutora Tameia aqui, a gente tem que abusar mesmo, porque é uma pessoa assim incrível, super esclarecida. A gente conversa através de WhatsApp, toma café em São Paulo e uma pessoa que tem uma posição muito clara em relação às leis no Brasil, pode contribuir muito, né? Já contribuiu e pode contribuir muito, então é sempre bom a gente ter a doutora Tameia aqui com a gente, é uma honra. Vou esperar ela entrar aqui e queria perguntar uma coisa para vocês. A live é privada. Aqui, pronto. Puxei. Voltamos. Eu tô com a cara branca, que eu fui na CNN, eles fazem aquela maquiagem de TV, então eu tô achando um fantasma. Deixa eu ver, me fizeram uma pergunta aqui. Fala sobre a bandeira Join or Die. Pessoal, essa bandeira tá lá nos destaques, tá lá no curso, tem um PDF lá só sobre essa bandeira. Tameia, você acha que, e esses dias eu estava conversando com a Renata, obviamente a gente tinha uma reforma muito importante para passar no Brasil, a gente estava com a corda no pescoço com a nossa situação fiscal, que era a reforma da Previdência. Agora temos aí uma reforma tributária muito capenga, por sinal, me perdoe, Paulo Guedes, é uma reforma tributária que não corta impostos, né? É uma reforma um pouco capenga, mas eu queria te perguntar o seguinte, porque eu cheguei à conclusão com a Renata que não importa o que a gente colocar de reforma no nosso radar para uma melhora real, um progresso real, se a gente não encaminhar a reforma política primeiro. Você concorda com esse ponto? Concordo plenamente. No meu ponto de vista, a reforma política é a mais importante, a primeira que tem que ocorrer. Mas, por outro lado, é a mais difícil, né? Porque quem que faria a reforma política? O Congresso, os deputados, os senadores que aí estão. Embora na última eleição nós tivemos uma renovação muito saudável, muitas pessoas novas entraram, pessoas que não eram da área política, pessoas com ideais de melhora, mas ainda assim, uma grande parte do nosso Congresso, infelizmente, são pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, investigadas. Então, dificilmente eles aprovariam reformas que tirassem seus privilégios, que tirassem seus benefícios pessoais. Então, seria muito importante uma reforma política, no meu ponto de vista, diminuir o número de deputados. Não tem o menor sentido termos mais de 500 deputados federais, quando que 500 pessoas vão entrar num acordo, numa sessão. É muita gente. Eu acho que também deveria diminuir, assim, claro que tem a liberdade da criação de partidos políticos, mas muitos partidos políticos. É importante existirem, é impossível terem tantas ideologias tão diferentes. Tinha que diminuir o valor das verbas de gabinete, recebendo mais de 100 mil reais por mês. Até mesmo o número de assessores. Veja, um exemplo aqui na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, né? Que tem a Janaina Pascoal. Primeiro, ela foi eleita sem fundo eleitoral, sem nenhuma verba pública. E embora ela tivesse direito a ter mais de 20 assessores, ela tem 7 assessores apenas. Então, não há necessidade de tanto servidor público, embora eu seja servidora pública, né? Algumas áreas são essenciais, tem que ter o serviço público, mas existem, é muito inflacionado, é muita gente, é muito dinheiro. Fundão eleitoral, não tem sentido, mais de 2 bilhões de reais e para campanha eleitoral. Veja o presidente Bolsonaro, ele foi eleito, não chegou nem 2 milhões de 2 reais milhões de reais. utilizado na campanha dele. Ou Não tinha seja, tempo dá de para TV. fazer, né? A história mostra Claro, que dá para fazer. A história claro que dá. mostra. Claro, agora com redes sociais, né? Instagram, Facebook,
YouTube. Então, não há necessidade do governo ficar financiando políticos, que infelizmente muitos deles acabam desviando a verba pública do país, né? Então, a reforma política seria a mais importante. Agora Agora empurrar, a gente tem que empurrar isso, a gente tem que sim, arrumar uma forma de empurrar, porque eles vão fazer de tudo para não sair do poder, né, também. Eles vão fazer de sim, tudo para ficar ali, eles vão fazer de tudo para ficarem ali se reelegendo e eles claro. correndo atrás do rabo ali dentro daquele Congresso. E a gente tem que começar a fazer uma pressão grande na reforma política. E agora é engraçado, aqui, tanto meu marido como os meus amigos aqui, eles acompanham a política brasileira, até mesmo lá nos tempos áureos lá da Lava Jato, como uma série de TV. Eles me mandavam mensagem assim, e hoje, o que aconteceu? Quem foi preso? Quem... E às vezes eu contava, né, o que estava acontecendo, e o meu marido cansou de olhar para mim, Tameia, quando o assunto era a nossa Suprema Corte, ele cansou de olhar para mim com uma cara assim, acho que você traduziu errado, isso aí não está certo. Não, está certo, é isso mesmo. E aí agora, com esse documentário Donos da Verdade, da Brasil Paralelo, eu mandei para um monte de gente, mandei para um professor meu da UCLA, e eles estão me respondendo assim, caramba, você não estava traduzindo errado. O Sim, absurdo é tão grande. sim, O que está mais assustando os americanos aqui, Tameia, é uma pessoa como Dias Toffoli ser um ministro de uma Suprema Corte e ainda presidente da corte. Uma pessoa que não passou num exame de... Nunca foi um juiz, nunca... sentou ali na cadeira de juiz, nunca interpretou, nunca defendeu a Constituição na sua... literalmente ali, né, no dia a dia. E uma pessoa dessa tem uma cadeira na Suprema Corte. Isso eu estou falando, Tameia, eu não estou falando de amigos republicanos. Aí é que tá. Quando você tem uma Constituição sólida, quando você tem instituições que são fundadas em bases filosóficas sólidas, porque as nossas, né, constituições, elas são assim, um amontoado, né? A gente vê a nossa própria última constituinte, foram vários grupos se debatendo ali entre eles, e cada um resolveu a sua área sem se comunicar com as outras, né? A gente vê que da discussão, e aí você vai chegar no módulo 2 e você vai ver a explicação do nascimento da Constituição americana até a sua ratificação, foram anos. Antes da própria Constituição, teve os artigos, né, da Confederação ali, que foram artigos que estavam consolidando uma nação com um poder central muito forte, com um poder federal, uma união muito forte. Aí os estados começaram a falar, não, isso aqui está errado. A gente tem que começar a discutir de outra maneira. E aí é que a gente vê, né, que o nosso federalismo no Brasil, ele apesar da gente falar, né, República Federativa, né, do Brasil, o nosso federalismo ele é de cima para baixo, né? Uma união absolutamente forte, uma Suprema Corte que absolutamente delega sobre tudo e todos os estados, e os Estados Unidos é um federalismo de baixo para cima, ou seja, a união forte sim. entre os estados primeiro, para depois fortalecer um governo federal. E aí o que eu falo muito também é que as pessoas, se a gente for olhar a construção de como foi a própria Revolução Americana, e você vai entrar nesses... Não vou dar spoiler, não, mas você vai entrar e você vai ver. A construção da Revolução Americana, depois a construção da nação, vai contra o que a gente vive hoje, que é o quê? A euforia e a celebração dos coletivos, o coletivismo. Se você não pertence a algum grupo, você, como indivíduo, não é ninguém. Sim. E a América, basicamente, é o quê? Indivíduos
totalmente diferentes que formam um coletivo forte. O coletivo aqui ele é fortalecido porque os indivíduos dentro desse coletivo eles são diferentes. Os estados são diferentes e eles fazem uma união forte. A gente não vê isso no Brasil, né, também. A gente vê aquela coisa, um governo central muito, muito forte que dá uma ordem lá de Brasília, onde fica tudo muito distante. Eu sempre falo, sempre fui contra o Ministério do Esporte. Aqui não tem o Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, porque centraliza demais. Fica tudo muito centralizado e tudo muito longe da vida diária das pessoas. Sim, se eu já acho errado a capital ser em Brasília, né? Completamente longe do povo. Então, os líderes políticos, eles devem estar próximos ao povo, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, para fazer manifestações. É muito distante. Então, Brasília parece que é um universo paralelo, que só os poderosos que têm acesso e o Brasil inteiro fica à mercê desses poderosos, né? Então, quando até você falou do Dias Toffoli, né? Tá boa a conexão? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, tem essa questão, né? Voltando um pouquinho para trás, a questão de que ele não passou no concurso, por 2 vezes ele tentou, mas para mim o mais grave, Ana, é ele ter sido advogado de um partido político. Ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores. No meu ponto de vista, é impossível alguém ingressar na Suprema Corte, alguém que advogou para um partido político, independente desse qual seja esse partido. Então, são muitas coisas que os americanos não entendem, né? Uma vez eu fazia aula de inglês, eu tinha um professor que ele era americano, da Califórnia. Algumas coisas que eu falava para ele, que eu queria que ele me ajudasse, que eu ia fazer uma palestra nos Estados Unidos, eu falei, você entende quando a pessoa faz isso? Não, mas eles fazem isso? Eu nem sei qual é o nome disso, sabe? Explicando alguma coisa de licitação, fraude à licitação. Eles não estão acostumados com essas manobras, né, ardilosas, né? E uma outra vez também, era num congresso que estava o juiz federal americano que cuida do caso da Petrobras lá nos Estados Unidos. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não lembro agora o nome dele. Eu perguntei, como seria na Suprema Corte americana se um membro da Suprema Corte fosse padrinho de casamento da filha de uma pessoa que estava preso? Ele poderia apreciar? Ele olhou para mim, ele fez uma cara, ele falou não. Que é uma coisa assim impossível de conceber, né? Sim, não dá para nem imaginar. Não, na hora ele sairia do caso. Eu falei, pois é, mas isso aconteceu aqui no Brasil. Então, são coisas que vêm, acho que desde a colonização brasileira, né? A colonização portuguesa, nada contra os portugueses, mas foi completamente diferente da colonização americana, né? Feita pelos ingleses. Então, acho que outro tipo de valor, outro tipo de menos burocracia, mais objetividade, né? Os americanos são objetivos, são menos burocráticos, otimizam as coisas. Aqui é tudo muito devagar, muito atrasado. Não é fácil, viu? Eu vou fazer uma live com o professor Rafael Nogueira sobre isso, sobre o nascimento das duas nações, a colonização, a influência, né? Filosófica, e nós tínhamos um caminho, nós estávamos trilhando um bom caminho, né? Até o verdadeiro golpe acontecer em 1889. Então, a gente estava trilhando um caminho bom, um caminho de provavelmente seria o que os britânicos vivem hoje, né? Essa monarquia parlamentarista, né? Quem sabe teria dado mais certo do que essa república que a gente fez, que é muito centralizadora. O que me impressiona muito, Tameia, é que a gente não vê na nossa Constituição nenhuma base filosófica que se refira a coisas do passado que deram certo na história, né? A própria Magna Carta, né? A americana é muito em cima disso, é muito dos princípios dos tratados do segundo governo do Thomas Locke, da vida, liberdade e propriedade, do common sense do Thomas Paine, a própria participação da sociedade
com os artigos federalistas, que no Brasil foi traduzido como o Federalista. Aliás, pessoal, eu fiquei sabendo esses dias que o Federalist Papers tem traduzido em português no site da Câmara de graça. É só você baixar. O Federalista, uma aluna me falou, olha, está de graça no site da Câmara, é só traduzir. Que foram artigos exatamente explicando a Constituição para a população de Nova York e que hoje acabou se tornando um documento histórico que mostra exatamente de onde vinha a Constituição. E não apenas isso, Tameia. Uma Constituição tão enxuta como a americana, até hoje existem vários casos de juízes que, quando eles se deparam com algum entrave ali na Constituição, eles vão nos artigos do Federalista e procuram saber o que os pais fundadores queriam dizer com aquela emenda da Constituição ou com aquela lei. Ou seja, a grande maioria dos juízes aqui nos Estados Unidos ainda é originalista. Eles vão na origem, o que eles queriam dizer com isso aqui, lá atrás. Eu comentei com você quando eu estive em São Paulo, do juiz Antonin Scalia, que é um norte, né, aqui nos Estados Unidos, para juízes mais progressistas ou mais conservadores, exatamente porque ele se atrelava muito à Constituição. E ele criticava uma coisa que é o que mais a gente vê no Brasil e que eu confesso que é o grande medo que eu tenho, que ele criticava que uma Constituição não podia ser um organismo vivo, que a Constituição era um documento legal morto. É o que está escrito. Se quiserem alguma modificação, tem que ser via casas legislativas. E ele criticava muito o ativismo judicial de juízes que consideravam a Constituição um organismo vivo e que mexia de acordo com a sociedade ou a interpretação de cada juiz. Esse é um grande medo que eu tenho no Brasil, Tameia. A gente não sabe, a nossa Constituição, por mais clara que seja uma lei, a gente não sabe como ela vai ser interpretada. Exatamente, né? Porque caberia ao STF, que é o guardião da Constituição, fazer uma interpretação nos casos em que há dúvida, nos casos em que não está claro. Agora, nós vemos, assim, com todo respeito ao STF, que por vezes a letra da lei está clara, a letra da Constituição, e a pretexto de se fazer uma interpretação, muda todo o sentido, né? Um exemplo no caso do impeachment da ex-presidente Dilma, né? Está claro no texto constitucional que o presidente que sofre o impeachment ele tem duas penalidades, que é a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. O que foi feito, né, pelo STF, era o ministro Lewandowski? Ele aplicou a primeira penalidade só. Agora, não é passível de interpretação. Não há omissão ou dúvidas que demandam uma interpretação. Então, a Constituição, eu nem acho que a nossa Constituição seja viva. Acho que viva são os intérpretes, né? Que cada hora eles dão a interpretação mais adequada ao caso, né? E isso não é correto. Quem tem que falar é a Constituição e não seus intérpretes. E fica, como nós já falamos, essa insegurança jurídica. A gente não vai saber o que vai acontecer, não dá para ter uma previsibilidade, porque os precedentes nunca são aplicados, né? Não tem precedentes estáveis. Então, fica essa confusão e essa insegurança jurídica, ela tem reflexos também na economia. Ela desperta uma insegurança econômica, porque grandes investidores estrangeiros, quando vê a situação problemática que é do nosso sistema jurídico aqui, decisões que mudam mensalmente, eles ficam com medo de trazer investimentos para cá. Então, o problema que é gerado por essa instabilidade jurídica são diversos. E é difícil, né? Porque agora os ministros são vitalícios, né? Enfim, eu também acho, me perguntam muito quando eu abro aquelas caixinhas de perguntas, né? O que eu acho do atual modo de ingresso, no modo de composição do Supremo. A grande maioria das Supremas Cortes, os cargos são vitalícios.
Eu acho que é o melhor, mas no Brasil, neste momento que vivemos, eu acho que deveria ter um mandato de 8 anos, porque eu acho que seria mais adequado até continuar esse processo de depuração, tornar o país mais limpo, mais honesto, e mais para frente poderia voltar a ser vitalício. E qual seria o processo para que isso aconteça, para que isso seja uma lei? Ah, teria que ter um projeto de emenda à Constituição, uma Aí a PEC. emenda constitucional normal, mesmo Isso. se tratando do STF. Sim, sim, emenda constitucional, né? Porque a própria Constituição traz o modo de escolha, né? Então, até para evitar também pessoas assim, vindas de carreira do executivo e direto para o Supremo, eu não acho isso também adequado. Deveria ter uma quarentena maior, várias coisinhas, né? Daria para mudar. Deixa eu te perguntar também, aqui, eu não sei se você sabe, mas aqui tem alguns estados que juízes, eles são eleitos. Eles não são Sim, escolhidos, eles são eleitos. Então, esse fato desses juízes serem eleitos, não só juízes, mas procurador-geral também dos estados, né? procurador-geral, xerifes, né, de polícia, Sim, eles sim. são eleitos. E aí faz o quê? Isso faz com que eles andem na linha com a Constituição e com a população, né? Não tem protótipo de tiranete aqui, juiz, procurador ou xerife de polícia. Eles andam ali na linha com a população. A gente viu que a Lava Jato ela trouxe assim um refresco para os nossos olhos em relação a novos procuradores, a novos investigadores, muitos assim inspirados no que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Sim. O próprio Sérgio Moro, a própria força-tarefa, né, da Lava Jato, eles fizeram uma coisa que até então inédita, né, no Brasil, não da maneira, com a profundidade que foi, mas que é muito aplicado aqui, que é o quê? É sufocar as artérias econômicas dessas gangues, né, dessas facções todas políticas e, enfim. E a gente viu uma geração nova, né, de procuradores, de investigadores. Você acha que vem uma geração nova de juízes da Lava Jato, uma geração, não precisa ser assim para agora, mas para daqui a alguns anos, você acha que está construindo uma geração nova de juízes mais atrelados à Constituição e menos ativistas? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, eu até acho que pode ser que tenha ativistas, digamos assim, não para um lado ou para o outro, mas ativista pela Constituição, ativista à sociedade, né? A melhora do país. Então, acredito sim que é possível, porque as pessoas veem os problemas que nós atravessamos, né? Vê essa impunidade que nós temos, quantos milhões bilhões desviados, né? Agora, em plena pandemia, um exemplo do governador do Rio de Janeiro, em plena pandemia, as pessoas se locupletando em cima de respirador, em cima de hospital de campanha. Então, isso dá uma insatisfação nas pessoas. E esses jovens, né, que estão indo agora para as faculdades de Direito, muitos me seguem no meu Instagram, eles já vão para a faculdade com uma outra perspectiva. Eu lembro quando eu prestei Direito, eu queria fazer justiça, eu sentia que eu queria fazer o melhor, mas não tinha algo que me movesse. Eu não sabia direito de corrupção, eu não sabia essas roubalheiras toda que existia, né? Agora não, a Lava Jato teve esse papel de escancarar o problema, né? De diagnosticar o problema da corrupção. Então, esses jovens, até fico arrepiada falando nisso, esses jovens que querem melhorar, eu acho que eles vão já com esse espírito público para a faculdade, né? Por isso que também é muito importante que as universidades, principalmente as públicas, sejam neutras, né? Não tenha partidarismo, não tenha muita ideologia, nem para um lado nem para o outro. Ensinar o direito, ensinar a Constituição, ensinar a lei. E acho sim que eles vão estar nessa onda, nessa janela aberta pela Lava Jato, que eles depois vão para as carreiras públicas com esse propósito, né? De querer melhorar o país, né?
Então, acho que é possível, sim, ter novas gerações de juízes, procuradores, policiais, com esse espírito público, que eu acho que é o que falta para os políticos de forma geral, para os governantes de uma forma geral, né? Você acha que a Lava Jato deu uma... Acho que o maior golpe da Lava Jato, na Lava Jato, foi a prisão em segunda instância, né? Você acha que foi o maior golpe até agora contra a Eu Lava acho Jato? que sim. Eu acho que foi porque mexe aquela questão do risco, né? Então, a pessoa, sabendo que não vai ser presa, que vai ser presa na quarta instância, demora 10, 15 até o STF julgar. Você vê, agora, recentemente, o STF anulou uma sentença do Moro do caso Banestado. Banestado. Um caso que ocorreu há quase 20 anos atrás. Então, até ocorrer a última instância, demora muito tempo. Então, aqueles corruptos, eles sabem que não vão ser presos. Né? O que isso faz? Isso desestimula atitudes honestas, atitudes limpas. Isso estimula a continuidade da prática de ilícito. Uma outra coisa que atrapalha, as colaborações acabam diminuindo. Porque a pessoa sabendo que não vai ser presa, por que ele vai colaborar? Você quer colaborar, geralmente é para você ter benefícios, né? Para você não ser preso, para você não ficar na prisão por 5, 10 anos. Agora, sabendo que você não vai ser preso tão cedo, e se for preso um dia, por que você vai colaborar? Claro que tem muitos colaboradores que colaboram por honestidade, que querem passar uma borracha. Quando eu trabalhei aqui em São Paulo na Lava Jato, muitos falavam isso. Eu quero limpar meu passado, quero mostrar para minha esposa, para os meus filhos que eu não estou mais nesse caminho. Então, claro que tem pessoas, mesmo que se envolveram em escândalos, que são pessoas honestas, mas a grande maioria só quer os benefícios. Sabendo que não vai ser preso, que o risco de ser pego é baixíssimo, por que colaborar? E a colaboração é importantíssima. É muito difícil nós, investigadores, descobrirmos todo como funcionava aquele esquema só com busca e apreensão, com quebras. Um colaborador ajuda muito, que ele dá o caminho, o que fazer. Muita peça, né, no quebra-cabeça vem dessas Muita peça. colaborações. Muita peça. Então, eu entendo que o golpe mais forte, mais significativo na operação foi a decisão que proibiu a prisão após a segunda condenação. E essa anulação da decisão do Moro, nesse caso do Banestado, é preocupante, porque parece que estão querendo abrir algum precedente, né, para alguma coisa que a gente não sabe, quer dizer, que a gente imagina o que possa ser, mas que é preocupante demais isso. É muito preocupante, esse caso foi gravíssimo, bilhões e bilhões de valores foram encaminhados para o exterior. Foi nessa operação que o Moro se destacou para quem é da área, né, que ele começou a fazer os primeiros acordos de colaboração. Nós recebemos muito material para São Paulo, mas acabou prescrevendo, era tudo muito antigo. Então, poucas condenações chegaram ao final. E agora, eu também acho errado, acho que foram apenas dois ministros, né, que decidiram pela anulação, se eu não estou equivocada. Parece que foi ministro Mar Mendes e ministro Lewandowski. Foi 2-2, e aí o empate, o desempate é pro réu, né? Ah, tá. Eu estou fazendo confusão. Acho que foi uma condenação da Lava Jato, que foi anulada, que apenas dois ministros que se manifestaram. Então, como você falou, está abrindo uma brecha para anular os casos da Lava Jato, né? Então, tudo isso é um recado ruim para o combate à impunidade. É um recado, olha, nós seremos lenientes com o combate à corrupção, né? Você não vai ser punido, pode ser anulado o seu processo, vai ocorrer prescrição. Então, isso não é bom. Nós somos um país com uma corrupção endêmica e sistêmica. Melhorou quando a Lava Jato começou? Parece que sim, mas tem muita coisa do passado ainda, muita coisa para ser investigado ainda. Então, cabe à Suprema Corte passar uma mensagem positiva para a sociedade. Nós vamos ser rígidos com os corruptos, nós vamos ser rígidos contra a impunidade. Agora, essas decisões de soltura, de anulação, passam um recado diferente. Né? Me preocupa muito também, até porque a gente tem um outro elemento, né, uma outra ferramenta perigosíssima, e que aí eu não sei nem como a gente vai derrubar isso aí, que é o foro privilegiado, né?
Isso aí, sim, como que a gente vai... Até agora, acho que foi uma condenação da Lava Jato na Suprema Corte, não foi? No sim, STF? Só uma. sim, sim. A Lava STF Jato tem condenou quantos anos, Tameia? 6 anos. Tem 6? 6 anos. É. Eu não lembro agora de cabeça, mas já foram condenadas mais de 100 pessoas, né? Em Curitiba, né? E agora o STF teve uma condenação só. Então, o foro privilegiado é outro aliado da impunidade. Ele também deveria entrar no pacote dessa reforma, da reforma política também. Não tem por que mais de 50 mil pessoas terem foro privilegiado. Eu tenho, todo juiz tem, todo procurador tem, todo deputado, senador. Não, não pode ser assim. A gente fez um estudo uma vez, eu e o Deltan, a gente trocou uma ideia, que deveriam 15 pessoas ter o foro privilegiado apenas. Presidente da República, os 11 ministros, né? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Presidente da Câmara e Presidente do Senado, só. Porque a Suprema Corte, ela não é vocacionada para conduzir uma investigação criminal. O trabalho dela é analisar casos que atentem contra a corrupção, perdão, contra a Constituição. Então, não tem uma estrutura. Como você falou, o ministro Toffoli nem juiz foi, né? Nunca proferiu decisões, nunca participou de uma investigação. Então, como que ministros da Suprema Corte vão conduzir investigações, né? Haja visto esse inquérito do fim do mundo, né? Que a gente não falou ainda, que eles estão ativamente investigando, né? É o que Enfim, eu ia entrar nele agora. é. Então, veja o caso do Mensalão, quantos anos? Acho que foi mais de 8 anos de julgamento. Teve um resultado positivo? Teve. O Joaquim Barbosa estava à frente na condução do trabalho. Agora, 8 anos. Então, tem que ser rápido, tem que ser célere. Justiça boa, justiça rápida. 1 ano e meio, 2 anos. E como todo mundo tem foro privilegiado, o Supremo fica abarrotado de investigações, o STJ também, né? Governadores ficam no STJ, juízes ficam no tribunal, e isso demora demais, né? E fica sem justiça. O exemplo da deputada federal, né? A Flor de Tá, Lis, acusada de matar o marido, não pode ser presa, né? Só pode ser presa em flagrante delito. Deputado e senador só pode ser preso em flagrante delito. Então, se mata alguém, se não foi pego em flagrante, não pode ser presa. Agora, não tem cabimento isso, né? Então, é muita coisa errada que deveria ser mudado. Pena que as 10 medidas contra a corrupção não trazia mudança do foro, mas trazia muitas questões, foram desfiguradas. O próprio projeto anticrime do juiz Moro trazia reformas importantes, também não foi votado. Então, é um pouco desanimador, né? E em relação a esse inquérito aí do fim do mundo, né? Esse absurdo, porque isso aí ninguém consegue traduzir isso para língua nenhuma, nem para o português a gente consegue traduzir, né? O que acontece. Dá até assim, até vergonha, É né? vergonha, vergonha. O que você... E aí esses dias eu vi o Alexandre de Moraes falando sobre o James Madison, que é o pai da Constituição aqui, né, nos Estados Unidos, um dos pais fundadores, ele falando sobre que os pais fundadores eles fizeram um colégio eleitoral exatamente para evitar a ditadura ali, a tirania da maioria, né, que ele colocou. Mas no sentido de o colégio eleitoral ele existe para que todo o país fale, não apenas as cidades mais populosas. Só que ele falou de uma maneira tão leviana, ele soltou assim de uma maneira tão leviana, porque ele não informou que os Estados Unidos não é uma democracia pura. Isso aqui é uma república constitucionalista, não é uma democracia pura como é no Brasil. Então ele jogou isso numa fala dele como se o que nós vivemos no Brasil, o Brasil ter eleito Jair Bolsonaro, fosse uma tirania da maioria. Ou seja, quando você elege quem você quer, não é tirania da maioria. Mas aí, quando é eleito uma pessoa que não é de acordo com as aspirações políticas até da corte, de membros da corte, aí vira uma tirania da maioria, etc. No caso desse inquérito aí, que é um absurdo, qual é o papel da sociedade? O que nós temos que fazer
para a gente reverter isso, obviamente, dentro da Constituição, dentro da democracia. Qual é o nosso papel diante de uma coisa tão absurda dessa? O que nós podemos fazer como sociedade para que isso seja mudado? Muita gente me pergunta isso. Quando a gente fala desse tema, pergunta o que a gente pode fazer. Olha, a primeira coisa é falar sobre o assunto, né? Discutir sobre o assunto, esclarecer, falar nas redes sociais, trazer os pontos jurídicos, por que é um inquérito inconstitucional, por que é algo indevido, por que é algo até ditatorial, que viola a liberdade de expressão, que viola direitos e garantias fundamentais. Então, essa é uma possibilidade que a sociedade pode fazer. A sociedade pode fazer manifestações pacíficas, né? Pacíficas, senão vão ser incluídas no inquérito também, né? Manifestações, esclarecer, debater sobre esse assunto. Medidas jurídicas, né? Que já foram feitas algumas, mas não teve andamento, que são eventuais pedidos de impeachment dos membros do STF. Né? Não estou sugerindo que ninguém faça isso, mas estou explicando que é essa possibilidade jurídica. Eu tô, viu, gente? Eu tô. Vamos fazer pressão para que eles coloquem, o Senado coloque algum processo de votação de impeachment. É o processo legal que a sociedade tem, absolutamente constitucional. Sim, constitucional. Então, já existem vários pedidos de impeachment, principalmente em relação a esse inquérito. Agora, cabe ao presidente do Senado analisar esses pedidos, pautar, e nós vemos uma inércia. Isso eu também acho muito errado. Eu penso que o presidente do Senado, ele tem que dizer por que ele não está pautando, ainda que ele indefira, ainda que ele abra um dos pedidos e fale não é o caso, não tem materialidade, não tem evidência, mas que se manifeste sobre isso, não fingir que não existe. Então, a sociedade pode, sim, pressionar de uma forma democrática o presidente do Senado para que paute, para que analise, para que discuta se é caso de analisar ou não esses pedidos de impeachment. Então, tudo isso é democrático, fazer pressão para senadores, os próprios ministros, é possível encaminhar e-mail, nada disso é vedado, nada disso é proibido, né? Então, as pessoas têm que fazer algum tipo de pressão, porque é só assim que há uma ação dos políticos de uma forma geral, né? Então, seriam esses mecanismos, jurídico e pelo princípio da liberdade de expressão, falar sobre o assunto, comentar e... Ultimamente está meio parado esse inquérito, né? Não teve mais operação, não teve mais busca... E uma outra coisa que eu questiono, até quando vai ficar aberto esse inquérito? Há mais de um ano, sabe? Não tem sentido. Né? Veja a operação dos desvios da saúde no Rio. Começou no março, maio, já teve uma denúncia oferecida, já foi concluído. Por que está mais de um ano esse inquérito? Então, a impressão que dá que parece que ele fica lá aberto, de um tom ameaçador, que se alguém fizer alguma coisa, poderá ser enquadrado nesse inquérito. É meio intimidatório isso, né? Também. Às vezes, a gente fica, né, tentando, a gente vai dar entrevista, a gente fala, a gente explora, a gente até fala, devido à sua posição, né, dentro da esfera jurídica, a gente sabe que tem coisas também que é uma esfera um pouco delicada para você entrar, mas a gente fala, a gente fala, a gente fala. E esses dias eu, conversando com o Guilherme Fiuza, que o Fiuza estava louco da vida, que acho que existe uma irresponsabilidade muito grande quando um juiz de uma Suprema Corte fala o que o ministro Barroso falou, como o ministro Gilmar Mendes falou em genocídio. Onde tem genocídio no Brasil? Ele disse que o exército estava se aliando a um genocídio. Aí o Barroso também dá uma declaração dessa, assim, absurda. Isso aí acho que põe assim, um caminhão de gasolina num fogo desnecessário para quem está fora do Brasil. Eu tive também amigos que são muito interessados no Brasil, amam o Brasil, de tanto que eu falo,
e que eles me mandaram mensagem que genocídio que está acontecendo no Brasil por causa da declaração do Gilmar Mendes. Pois é, pois é. Eu também acho que juiz, principalmente juiz da Suprema Corte, não pode ficar dando as suas opiniões, ou falar o que pensa em redes sociais ou numa entrevista, principalmente coisas que envolvem outros poderes, que envolvem o poder executivo. Primeiro porque eles não podem dar esse tipo de posição. Então, infelizmente, muitos dos ministros já se posicionaram contrariamente ao governo. Ainda que eles tenham a opinião pessoal de ter outra ideologia ou de não aprovar o governo, eles não podem expressar isso. Assim como nós, membros do Ministério Público, não podemos. A gente pode criticar um ato, né? Ah, essa lei foi boa, isso não foi bom. Agora, nós não podemos falar do presidente, fazer julgamentos ao presidente. Isso, primeiro que a pessoa já se torna suspeito, tá? Ele nem poderia atuar em casos que envolvam o presidente. E também, como você falou, quando um ministro da Suprema Corte de um país fala, tem um peso muito grande, né? Internacionalmente, quem não está acompanhando o que acontece aqui na nossa história, se pauta no que é dito e tira conclusões erradas. E volto, esbarra de novo na insegurança econômica. Então, é tudo muito, muito surreal o que tem acontecido. Eu acho que o ministro da Suprema Corte não tem que ficar falando, pode dar, evidentemente, dar palestra, mas se ater a aspectos jurídicos, não entrar em aspectos políticos. Aqui nenhum tem Twitter, Tameia. É. Nenhum ministro da Suprema Corte aqui tem Twitter, nenhum vai no Twitter, nenhum fala, nenhum faz reunião Zoom com MST, com youtuber. Pois é. O juiz, acho que é da própria essência da profissão, tem um princípio que rege que chama princípio da inércia. O juiz tem que ficar inerte. Ele não pode, que caso é esse? Eu vou julgar este caso. Eu vou investigar. Não pode, ele tem que ficar inerte. Ele tem que ser provocado. Então, o juiz tem que ser uma pessoa discreta, comediante, não pode aparecer muito. É que nem juiz de futebol, né? Quando o juiz de um jogo de futebol aparece muito... É porque está fazendo coisa errada. Exatamente. Quando ninguém percebe que o juiz existe, é porque é um bom juiz, né? A posição do Ministério Público, dos procuradores, dos promotores, é um pouco diferente, porque ele fala em nome da sociedade, ele tem que informar, né? Muda um pouco a figura, mas o juiz tem que ser neutro, tem que ser imparcial, ele não pode ficar dando opinião sobre tudo, sobre todas as coisas, ofendendo. Nós já fomos ofendidos pelo ministro Gilmar Mendes, né, meus colegas de Curitiba, chamado de gentalha, de organização criminosa. Que mundo estamos, gente? Isso não pode acontecer. Nem criticar nem A nem B, não tem que falar. Fale de coisas jurídicas, né? Tem uma pergunta da Luciana aqui que eu achei interessante. É necessário 11 juízes no Brasil? A gente precisa de tantos assim? Aqui são 9. Olha, está na nossa Constituição que são 11, né? Poderia ser 9 também. É importante que seja um número ímpar, né? Para, no caso de empate, o presidente ter o voto de Minerva. Mas eu não vejo problema em ser 11, né? O problema é não seguir o papel que eles constitucionalmente tem ali, né, de salvaguardar a nossa Carta Magna, de salvaguardar a nossa Constituição, que a gente vê que não vem acontecendo, né, Tameia? Que não vem acontecendo. No caso específico da segunda instância, o que pode ser feito agora para a gente reverter isso? Qual é o processo? Né? Então, agora tem um projeto de emenda constitucional de um deputado, Alex Manenti. É um projeto bem bacana. Eu confesso que eu não estou acompanhando direitinho, mas parece que está tendo movimentações já. Que é uma PEC que quer introduzir não só a prisão em segunda instância, mas introduzir o trânsito em julgado para todas as áreas do direito depois da segunda instância. Então, para a área civil também. Porque, veja, tem gente que velhinhos pedem uma aposentadoria, que tem direito, que fazem jus, ficam anos esperando. O velhinho morre e não tem a sentença ainda. Ou um litígio de família, ou uma cobrança que demora 10, 15 anos. Não tem que ficar 10, 15 anos. Por quê? Por conta dos recursos.
Então, essa PEC ela é muito interessante porque ela não trata apenas da prisão, não trata apenas do direito penal, ele trata de todos os direitos. Depois que tiver a segunda sentença, o acórdão, né, que é feito pelos tribunais, já se resolveu a questão. E é assim que tem que ser. Por quê? Quando você parte do pressuposto que tem que esperar as 4 instâncias para poder prender alguém, você está até desmerecendo o trabalho do juiz de primeiro grau, que foi aquele que estudou, que trabalhou, que ouviu as pessoas, que fez audiência, que olhou no olho a testemunha, o réu. Depois, o caso é reanalisado no tribunal, que são 3 juízes, seja um tribunal estadual ou federal. 3 também reanalisaram as provas. Então, tudo isso não é válido? Então, o trabalho de 4 juízes não é válido? O que vai valer vai ser o trabalho dos ministros do Supremo? Não está correto, é um desprestígio aos magistrados das outras instâncias. Então, o que a população pode fazer agora, eu me comprometo a ver como é que está a tramitação dessa PEC. Eu lembro que eu até fiz uma live com o deputado, que estava tudo paralisado por conta do Covid, mas depois eles já restabeleceram as votações dos projetos. Então, eu vou te passar, depois você passa para os seguidores, ver que PEC está. Eles podem pressionar os seus deputados para que seja aprovada essa PEC, porque aí o negócio vai andar no país. Quem tiver que ser preso vai ser preso, quem tiver que receber aposentadoria vai receber, quem tiver que receber uma cobrança vai receber, e resolve, porque essa indecisão é muito ruim, né? Nós temos que ter decisões, resolver os conflitos. Justiça é para resolver conflito, não é para causar mais conflito. E eu quero aproveitar a nossa live aqui, Tameia. Eu fiz uma live ontem com a deputada Bia Kicis, o senador Eduardo Girão, o ex-ministro, né, Osmar Terra, e um especialista em políticas de saúde aqui dos Estados Unidos, o Kevin Sabet. Ele trabalhou com o Bush, com o Clinton e com o Obama na Secretaria de Saúde em relação a políticas de drogas, né, nacionais. E ontem a gente fez uma live porque eu quero chamar a atenção aqui que a Câmara quer colocar em votação essa semana o PL 399, que fala sobre exatamente a legalização da maconha no Brasil, sob a aura e a desculpa de que o óleo lá, o canabiol, ele ajuda nas crianças que têm algumas condições de saúde, como epilepsia e tal, enfim. E o Kevin, ele deu uma aula, eu já sigo o Kevin há muito tempo, e ele tem um estudo de 2015 que mostra os estados, as consequências dos estados, mais uma vez aqui, essas legislações elas são mais estaduais, então alguns estados passaram a legislação da maconha, do plantio da maconha, do consumo, da venda, e alguns estados como Colorado, Washington, aqui na Califórnia também, Colorado foi o primeiro estado que passou. Ele tem um estudo longo, vasto, ele chama, a organização dele Peraí que eu já acho aqui, ó. Smart Approaches to Marijuana. Essa aqui é a organização dele, ó. Deixa eu colocar aqui para tudo aí, vai ficar ao contrário. Smart Approaches of Marijuana. Esse aqui é o estudo dele, que ele fala das consequências nesses estados 4 anos depois do que aconteceu. Índice de suicídio, índice de acidentes, número de hospitalizações que assim explodiu, os hospitais ficaram lotados com gente com algum distúrbio em relação a essa droga. E eu quero chamar a atenção aqui de quem está nos assistindo para a gente fazer barulho essa semana. Não é para calar o debate, é que eles querem votar o projeto sem passar por nenhuma comissão, sem passar por nenhum debate com a sociedade. Então, a gente tem que estar atento, porque no meio de uma pandemia histórica, eles querem usar a votação remota para passar esse PL 399 em relação à regulamentação aí do plantio de maconha e enfim,
E Deus sabe lá que porta vai abrir isso. Então, se atentem a essa semana, se atentem a esse PL 399, que eles vão querer empurrar sem a menor discussão da sociedade. O próprio ministro Osmar Terra, médico, né, ele falou, olha, hoje existem 4.000 crianças com algum distúrbio epilético ou outros ali que ele nomeou nos termos legais da medicina, que precisam, né, desse óleo que não tem nada a ver com as substâncias entorpecentes da maconha. E ele falou, a gente pode muito bem atender todas essas crianças importando esse óleo e atender todas essas crianças sem precisar liberar o plantio da maconha no Brasil. Então, eu só queria chamar a atenção, pessoal, para a gente ficar de olho nesse PL aí 399, que eles vão empurrar sem ter passado por nenhuma comissão, o que é também uma medida inconstitucional. Isso também? Eu nem sabia da existência desse PL, né? Para você ver que... Não que eu fique acompanhando, mas não teve notícia, nada disso. Eu acho que não é algo tão necessário, tão urgente, né? Eu tenho uma opinião, sou particularmente contra essas questões, né, de descriminalização ou liberar plantio. Tem que ter muito cuidado, embora não seja minha especialidade essa área, mas eu sou contra. Todo projeto, quase todos, tem que passar por certas comissões, né? A primeira comissão de Constituição e Justiça, que qualquer projeto de lei tem que passar para analisar a constitucionalidade do projeto, né? E depois ele passa nas comissões específicas, né? Agora, para você ver como é importante a sociedade ficar atenta, né? Tem que ficar vigilante para ver o que está sendo aprovado, o que está sendo votado. Tem a PEC também do foro privilegiado, que está anos e anos e anos parada na Câmara, né? Isso eles não votam. Agora parece que retomou a PEC da segunda instância. Isso não é votado. Agora, votar esse projeto, como você falou, sem passar nas comissões, é tudo muito, muito esquisito. O projeto, ele o foco principal, né, sobre, né, o óleo ali da planta que ajuda medicinalmente essas crianças, crianças e adolescentes também com algum distúrbio, às vezes epilepsia, tem outras coisas também, mas o Kevin, ele foi muito específico. É assim que começa, é assim que abre a porta para o plantio da maconha chegar com tudo. É sempre pelo coração, pelo emocional. Inclusive, o doutor Osmar Terra alertou que tem deputado ali na Câmara falando que o óleo ele cura Parkinson, ele cura câncer. É milagroso, né, Rô? É milagroso, exatamente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Aqui eu moro num estado onde liberaram a maconha para consumo e comercialização. E hoje a gente está vendo aqui que muita gente fala assim, mas se liberar não vai ter tanto briga de cartel, e muito pelo contrário. Claro. Porque agora liberou, o que acontece? Os cartéis, eles estão dentro da Califórnia mais pesadamente, porque para você ter um comércio onde você vende a maconha, você tem um comércio legal, você paga aluguel, você paga imposto. Então, a pessoa que é viciada, ela vai fazer o quê? Ela vai comprar mais barato, ela não vai comprar mais caro de uma lojinha toda legalizada. Ela vai no mercado negro, ela vai no mercado paralelo. E aumentou muito. E aí, Tameia, eu até contei na live ontem para o pessoal, aqui é liberado, né, o uso recreativo. Tem lugares que você anda na rua, é um cheiro de maconha, assim, as pessoas fumam, é um horror. E aí eu contei na live que a semana passada nós temos 3 apartamentos aqui que a gente aluga, e antes da pandemia a gente teve que entrar com uma ação de despejo num apartamento onde moravam 2 rapazes que eles não pagavam aluguel há 5 meses. Nossa. E aí a gente entrou com uma ação de despejo e aí
aconteceu a pandemia, o governador daqui assinou uma ordem executiva que durante a pandemia não podia mais ter essas ordens de despejo. Essas ordens executivas venceram a semana passada, aí a gente já pôde chamar a polícia para colocar essas pessoas para fora, aí os 5 meses já viraram quase 8. E os vizinhos estavam reportando para a gente também um entra e sai de gente do apartamento tarde da noite e que eles não estavam aguentando mais. Isso eu estou falando de uma vizinhança familiar, de uma família, uma vizinhança classe média, familiar, um prédio de 4 apartamentos, classe média. Colocamos a ordem de despejo na porta, esperamos 7 dias, que esse é o processo. Eles não saíram, a gente teve que chamar a polícia. Eu vou te mandar no WhatsApp o vídeo. A polícia, sim, a gente teve que evacuar o prédio, a polícia teve que arrombar a porta, armas, e foi todo aquele cenário de filme. Nossa! Quando a polícia entrou no apartamento, nós temos as fotos do apartamento, porque o apartamento foi lacrado depois para investigação. Tameia, todos os quartos tinham potes de plantação de maconha com aquelas luzes especiais crescendo dentro dos closets de roupa. Não Aqueles acredito. vários potes da plantinha de maconha crescendo. Um quarto era um mini laboratóriozinho. Gente, coisa de filme. É roteiro de filme. Coisa de filme. Aconteceu com a gente. E a gente está vendo assim que as políticas progressistas aqui da Califórnia, agora, por exemplo, se você vê um drogado completamente drogado na rua, aplicando seringa, a polícia não pode pegar aquele carro, a polícia não pode encostar naquela pessoa. Gente. Essa lei passou em alguns condados aqui de Los Angeles. Então, você anda em cidades como São Francisco, você vai em downtown Los Angeles, é agulha por todo lado, e a polícia não pode encostar nessas pessoas, porque é a liberdade, passar uma lei aí, XPTO, que a polícia não pode encostar, não pode levar para um centro de drogados ou para um centro a pessoa tem que ter livre e espontânea vontade de falar, me leva para um centro de desabrigados. Mas não então, é assim, é como um paralelo, se a polícia vê alguém tentando se suicidar, a polícia tem que intervir, né? Ninguém tem o direito de se matar, né? Não existe esse direito. Então, se a polícia vê alguém tentando se matar, se enforcar, ela tem que intervir. Agora, nas devidas proporções, deveria poder intervir, lógico, que no país seria assim, né? E o Kevin, ele também, e aí ele alertou exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer no Brasil. Que primeiro começa a pegar a sociedade para passar um PL desse, 399, começa a pegar pelo coração, mas as crianças com epilepsia. E o doutor Osmar Terra falou, olha, a gente pode importar esse óleo para essas 4.000 crianças, não precisa abrir essa porta. Claro. Então, pessoal, atentem aí. Também eu quero te agradecer. Acabou de aparecer o reloginho aqui, 1 minuto e 40. Imagina, quero te agradecer muito, né, pessoal, por engrandecer essa live aqui do curso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você aí falar com o pessoal, que tenho certeza que está muito grato aí com a sua presença. Não, eu que agradeço. A gente nem combinou nada, né? Não. Obrigada, viu, querida? Um abraço para todos, um beijão e sucesso no seu curso, que o pouquinho que eu vi eu já estou amando, estou louca para continuar. Então a gente combina, quando você chegar na Constituição, no módulo 2, a gente combina uma outra live. Pessoal, muito obrigada. Estou com 1 minuto aqui na tela, então muito obrigada. Eu vou... peguem esse vídeo e coloquem mais comentários e mais perguntas ali, que eu vou deixar respondido por áudio também, por vídeo também lá na plataforma. Um beijo, gente. Bom domingo. A gente se encontra essa semana na plataforma. Doutora Tameia, um beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.